Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de holandês, noções básicas, lição 2. Obrigado por estarem aqui. Quem não é inscrito no canal, agradeço sim se inscrever e deixe o like lá no vídeo, ok? Por favor. Assim a gente consegue contabilizar quem está gostando das aulas e vocês podem também tirar as dúvidas de vocês nos comentários abaixo do vídeo. Ok? Então vamos para um resumo da aula anterior. Wie ben je? Nós falamos um pouco sobre a apresentação da pessoa, de onde ela é, o estado civil, se ela tem filhos. Então aqui tem um pequeno resumo. Na Bélgica, geralmente as pessoas, quando procuram um registro, elas procuram pelo nome de família e então o nome próprio. Então eu coloquei aqui naam en voornaam, nome naam, nome próprio de família, voornaam, nome próprio. Land, o país de onde você é. Por exemplo, você envia uma carta, o país para onde você enviará a carta. Estado civil, Getrouwd, alleenstaand, huishouden, samenwoont, weduwe en weduwnaar. Weduwnaar. Getrouwd, casado ou casada, alleenstaand. Solteiro ou solteira, huishouden, separado, separada. Samenwoont, quando você vive com alguém em união estável. Weduwe, viúva, e weduwnaar, viúvo. Kinderen, filho. Se você tem ou não, você vai escrever lá a quantidade, se tem, né? Então eu dei um exemplo aqui. Twee jongens, drie meisjes. 2 garotos, 3 garotas. Vamos para o próximo slide. Regras básicas para o artigo the and het. Nós usamos esses dois artigos para definir o seguinte. Quando é masculino ou feminino, se usa o the. E quando é neutro, se usa o het. Exemplos: de man, de vrouw, de docente, o professor, de oplossing, a solução. Exemplos com het: het boek, o livro, het onderzoek, a investigação, het huis, a casa. Vejam que tem uma parte em vermelho, em het huis, isso é o ditongo, e a pronúncia é exatamente assim. Quando tem o u e o i, todo substantivo você vai usar esse ai. Huis, ok? Het huis. Nós vimos no vídeo anterior que há outros tipos de ditongos e lá você pronuncia de acordo com o que você encontra. Então, quem perdeu essa aula, peço que reveja o vídeo anterior, ok? Regras básicas para o artigo. Continuando, nós temos o artigo am também, que ele é indefinido. Então, quando você diz, eu encontrei um carro no shopping, ele é um carro qualquer. Então, nesse caso, você não disse muito sobre o carro. Então, você vai usar esse artigo indefinido. Continuando, voorbeeld. Het is een onderzoek dat. Uitleg quer dizer a explicação. Então, quando você, numa frase, usa pela primeira vez o substantivo na frase, você pode usar como um artigo, juntamente com o artigo indefinido ou uma. Por exemplo, een interview werd gehouden. Neste segundo exemplo, ele foi uma entrevista que não é importante saber exatamente de que é a entrevista. Então, eles colocam o am na frente do interview. E no terceiro exemplo, veel jongeren start een eigen onderneming. Como não explica exatamente que tipo de empresa, onderneming é empresa, então eles colocam também esse artigo indefinido am. Há uma distinção aqui entre am e em. Quando é
quando você encontra o artigo agudo nos dois os, nos dois s, então você está falando de um número, do número 1. Então, quando você diz que comprou um sorvete, por exemplo, você vai usar o artigo n, mas com os dois acentos agudos nos dois s, ok? E no exemplo aí eu coloquei carro. Quando o carro é indefinido ou quando ele é definido. Eu comprei o carro do ano. Então é o artigo definido o, ok? Algumas palavras para aprender. Quando se usa de e het. De vrouw, de vrouwen, de vriend, de vrienden, de mand, de manden, de fiets, de fietsen, de trein, de treinen, de brief, de brieven. No caso aqui, também é como em inglês. Quando tem F, você faz o plural com o V. De zon, de zonnen, sol. De naam, de namen, nome. De school, de scholen. Escola. De vraag, de vragen, pergunta. De auto, de autos. Quando é um substantivo estrangeiro, eles fazem também, em alguns casos, o plural com esse apóstrofo aqui. De tram, de trams. E com het land, de landen. Het jaar, de jaren. Het meisje, de meisjes. Como vocês podem observar que o plural ele é feito sempre com de, mesmo com het. Então, fica essa dica para vocês também. Eu coloquei em vermelho as partes que vocês têm que prestar atenção. E nessa parte aqui, que nós vimos, tem alguns ditongos que estão em vermelho. Isso tem alguma explicação, mas vamos para o próximo slide. Lá eu vou explicar. Vogais longas ou curtas. Então, quando a vogal ela é breve, ela é curta, A. Quando ela é longa, A. Como vocês observam aí no esquema, ok? Então, seria A, E, I, O, U. Você faz uma extensão desse som quando ela é longa. Então, no holandês há essa diferença da vogal quando ela é breve ou quando ela é longa. Exemplos: durf, ousar, duur, caro. De zus, irmã, de zuur, ácido. De bus, ônibus, de buur, vizinho. De kus, beijo, de kuur, a cura. Vu, preenchimento, het vuur, o fogo. Uma dica para vocês perceberem quando a vogal ela é longa. São 4 maneiras. Vogal dupla, 2 vogais idênticas e em sequência. Ditongo, 2 vogais diferentes em sequência, pronunciada como uma. 3. Vogal aberta, uma única vogal no fim de uma sílaba. E temos os tritongos, 3 vogais diferentes em sequência que serão pronunciadas como uma. Exemplo, en, ao, opnieuw. Ou nieuw. Opnieuw quer dizer novamente, e nieuw, novo. Au, quer dizer quando você sofre uma dor e você grita au. Então se escreve dessa maneira. E eu quer dizer século. Voltando para esse slide. Alguns verbos para aprendermos. Haten, wonen, komen, spreken, schreven, luisteren, lezen, zei. Então, já o início de falarmos sobre os verbos, embora vou deixar para uma outra aula a conjugação, mas aqui vocês já podem aprender a tradução de alguns verbos. Haten é, no caso, chamar. Como você se chama? Hoe heet je?
wohnen, morar, kommen, vir, spreken, falar, escreven, escrever, luisteren, ouvir. Observe aqui que eu botei esse naar. Isso quer dizer que sempre você tem que usar a preposição naar junto do verbo luisteren. Então, quando você diz que ouve a rádio, você tem que escrever o seguinte: Ik luister naar de radio. Fica assim a conjugação. E sempre você usa a preposição naar junto desse verbo, ok? Lezen ou ler. E zijn é o verbo do inglês, verbo to be, o verbo ser ou estar. Ok, pessoal? Vamos para o próximo slide. Voltando ao assunto de vogais longas ou curtas, eu coloquei alguns exemplos de vogais curtas e mais alguns exemplos de vogais longas. Então, de pen, a caneta, de zon, o sol, de man, o homem, de capstock, o cabide, e de vogal longa, o de maand, o mês, de voornaam, o nome próprio, de muur, o muro, de school, a escola, de week, a semana. A dica para vocês: se eu vejo uma vogal mais duas consoantes no meio da palavra, então eu digo uma vogal curta, com esses exemplos aqui em cima, ok? Se eu vejo uma vogal mais uma consoante no meio da palavra, então eu digo uma vogal longa. O segundo exemplo: de maand, de voornaam, de muur, de school, de week. Vamos para o próximo slide, alfabeto. É muito importante saber, porque às vezes você está no telefone, você precisa entender como escreve o nome da outra pessoa, então precisa saber bem o alfabeto. Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Y e Z. Ok, pessoal? Próximo slide. Who speak that? Então, aqui tem alguns exemplos que você vai fazer esse jogo de palavras, de letras, e então você vai aprender cada letra correspondente ao nome. Então, aqui eu vou citar o primeiro exemplo: Ash, A-D-I-D, A-A-D-I-D, Adi, Hadid, R-A-D-I-D, Pierre, P-I-E-R-R-E, Pierre, P-I-E-R-R-E. Então, alguns exemplos, ok? Pronto, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na aula 3. Tot ziens!